capítulo 2. Capítulo 2, só para dar uma introdução no capítulo 2 aqui, as parteiras são determinadas, são ordenadas a matar os meninos, né? Porém, não conseguem fazer, e isso é interessante. Não é que elas não querem fazer, elas não conseguem fazer. Porque quando elas chegam, as mulheres já tiveram um filho. Eu fico imaginando a cara de espanto delas. Né? Chega para pegar o menino já nasceu, já está no braço, não precisou de parteira, não precisou de médico, não precisou, é a mesma coisa de hoje. Você fala, eu tô grávida, daí fala, vai pro hospital, não precisa não, eu tenho aqui em casa mesmo, não vou precisar de nada, pega uma tesoura e já corta o cordão aqui, já era. Então, a mulher era forte demais. Então, esse texto é muito curioso, assim. Eu, pessoalmente, acredito que elas faziam vista grossa? Elas faziam vista grossa. Por alguns motivos. Assim. A Bíblia enfatiza a resposta delas. Enfatiza aquela declaração. Tem mais um detalhe. E por que ela enfatiza isso? Aí entra no que eu ia mencionar. No nascimento de Jesus, você encontra também uma situação parecida em que um governante se propõe a matar crianças muito pequenas que poderiam ser ali um possível Messias. E os magos, ou que são chamados reis magos, como a gente for falar, mas tem aí uma interpretação mais exata sobre isso, né? Mas aí fica para outro vídeo. No Novo Testamento sem debate. Exatamente, né? Que daí tem... Você pode chamar de rei, você pode chamar de mago, mas aí, enfim... eles também dão uma resposta pro rei, que é uma vista grossa também, de certa forma. Sim. Então, a história se repetindo. Isso, né? então, espelho. Esse paralelo me faz crer que sim, elas poderiam, e talvez nos partos elas chegassem a tempo, mas elas não quiseram fazer. E tem um checkmate aí. Tem uma palavra aqui que é o checkmate. Porque daí, quando vai falar delas, diz assim, e Deus as abençoou com famílias. Isso. Porque, tipo assim, Deus falou assim, vocês são... Vou abençoar vocês. Esse é o segundo motivo porque eu creio que sim, elas poderiam ter feito serão aquilo, abençoadas porque... mas elas não quiseram, porque Deus ele se mostra feliz com um ato da parte delas. Sim. Então houve ali um certo esforço delas em não ferir, por favor, um esforço delas em não ferir aquelas crianças. Mas o que eu acho interessante é que ser parteira nessa situação, a Bíblia indica que eram duas parteiras das hebreias, né? Sifrai e Puá. Mas poderia ter outras parteiras. O Egito era uma terra grande. Tinham as parteiras das hebreias, tinham as parteiras das egípcias, provavelmente, as parteiras da classe real, as parteiras, talvez, outras parteiras das hebreias, além de Sifrai e Puá. Mas ali é uma das poucas vezes na Bíblia em que essa função da parteira é mencionada, certo? Você não encontra muito sobre essa função depois. Pouquíssimo. Porém, o que a gente pode trazer para o nosso contexto aqui? Que, embora seja uma profissão pouco mencionada,
assim como outras profissões que eu e você podemos assumir hoje, o que faz diferença não é a sua capacidade, se você chega ou não a tempo, se você faz bem, se você faz mal, e etc. Porque a gente tende a avaliar um bom profissional pela sua técnica. O que acontece é que nós temos profissionais com uma técnica mais perfeita, profissionais que são introdutórios, que não é aquela extrema vocação dele, mas ele se propõe a fazer aquilo lá. Entendeu? Ele faz o básico e ok, certo? Passou na prova, tá lá. Isso, mas o cristão, ele deve olhar para essas profissões, que na época a gente não pode olhar a profissão de partilha como uma profissão que não é uma profissão que nós temos hoje, né? Remunerada, etc., mas é uma função na sociedade. O que faz a diferença é a devoção e a fé que aquele cristão tem dentro daquela função dele, que aquela pessoa tem dentro daquela função. Então, qualquer parteira, em qualquer lugar do mundo, naquela época ou hoje, pode agir de má fé. Por N motivos. O que evita que a pessoa age de má fé, o que faz com que alguém seja íntegro? A nossa fé, a nossa devoção e fidelidade a Deus, que nos traz integridades, padrões morais, em que mesmo que nos corrompam, mesmo que nos suborne, mesmo que outras esferas de poder indiquem... Padrão moral, né? Padrão moral. Mesmo engenheiro, assina aqui, faz vista grossa, guarda, faz de conta que você não viu isso. Deixa passar. Professor, enrola aí, não ensina nada, porque hoje é sexta-feira, você está cansado. Mesmo que outras esferas externas ou internas nos digam o que fazer, a fé no nosso coração é que vai ser o nosso guia, o Espírito Santo no nosso coração que vai nos mover a fazer a coisa certa. Porque diferente de como foi com Moisés, Deus não chegou a viva voz para essas mulheres falando assim, não façam isso. Elas tinham uma integridade, ética, fé e fidelidade. Fantástico. Ética, fé e fidelidade. Fantástico. Às vezes a gente espera sinais de Deus falando, não faça. Não, o que é suficiente é a ética que todo cristão deve ter. Porque por mais que ela tivesse, vamos dizer assim, que ela tivesse a serviço de Faraó, mesmo que ela não conhecesse Deus, ela se prontificou no começo da carreira dela a salvar crianças que estavam tirando. E como é que agora Faraó chega para ela e fala, agora você vai matar a criança? Sim, Por ética, talvez ela fale assim, eu vou dar um jeito, não vou matar. Eu vou chegar atrasado, e não vou matar. Porque o que acontece, mesmo que eles estivessem em terra estranha, que estivessem esquecido da sua cultura, esquecido muitas vezes da promessa que Deus tinha feito a Abraão, a sua descendência, etc., havia elementos ali de fé entre eles. Sim. Havia elementos e na realidade a Bíblia fala que nós somos indesculpáveis porque as coisas criadas nos apontam Deus o tempo todo. Não, tá. Então a fé dos hebreus ela coexistia com as crenças egípcias ainda. Havia uma diferença. Então aquelas hebreias, embora elas não tivessem dimensão muitas vezes do quanto elas estavam sendo fiéis, algo eticamente dentro do coração delas as moveu a fazer diferente. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você tem um ponto certo, um ponto correto, que mesmo você, às vezes, não estando próximo desse ponto correto, quando você chega perto de algo extremamente errado, você pende para o lado correto. Por quê? Porque o extremamente errado te fere demais. E é o que acontecia. Por mais que elas estivessem talvez longe da crença, da fé delas, elas tinham poucos elementos da fé antiga, mas elas tinham muita coisa da fé egípcia que já não tinha nada a ver com o que elas
o que estava dentro delas. Sim. E aquilo ali, às vezes, e isso às vezes é um evangelho eterno, que está aí. Tá aí, que a gente às vezes não precisa nem pregar, ele tá aí. Sim. Você é aquela tribo indígena que mata a criança lá no Amazonas, que nunca ouviu falar de Deus. E de repente uma mãe chega e fala, eu não vou matar meu filho. Porque algo aqui dentro de mim fala que eu não vou matar ele, porque tem algo maior do que isso aqui. E é incrível, porque você esperar que duas mulheres responsáveis por trazer crianças ao mundo, trazer vida ao mundo, vão provocar a morte, é só uma coisa do diabo mesmo. É só, porque é só uma cegueira do diabo. É só a cegueira do diabo, porque elas estavam acostumadas a ver a vida surgir. Entendeu? Eu tive o parto do meu filho recentemente, eu fiz junto com o médico, eu estava lá do lado. E é uma coisa fora do comum mesmo, é uma coisa de Deus, de tão espetacular que é. E você vê isso acontecer, esse milagre da vida acontecer, várias e várias vezes, porque pela função social que elas tinham de parteiras ali, elas viam a vida surgir várias vezes, elas serem responsáveis pela morte, pela eliminação da vida, assim, não faz sentido. Da mesma forma que nós cristãos sempre temos que ser a favor da vida. Os direitos humanos, eles nasceram a partir da fé cristã. Entendeu? Hoje, outras esferas querem se apoderar dos direitos humanos, falar que veio a partir da Revolução Francesa, que veio a partir de um lado específico político. Não, direitos humanos para as mulheres, para as crianças, para os idosos, são a partir de preceitos bíblicos. É escrito o direito à vida, direito a uma criança poder nascer, ser gerada com saúde, de forma saudável. E lembrando, gente, são direitos humanos. Gente, são humanos. Não vamos confundir as coisas. Tem gente confundindo, são direitos humanos. Exatamente. O que acontece é que nós cristãos somos chamados a dar espaço para a vida florescer. E é por isso que nós vivemos. Então jamais, não importa o quanto o mundo caminhe para o outro lado, nós sempre devemos servir a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos servir a vida, o nascimento e a educação do menino Moisés. Esse menino nasce em um contexto, nesse contexto, as parteiras sendo pressionadas para matar. Aqui eu sempre acho que cabe dar esse presta atenção, sabe assim, que, gente, o faraó chega para as mulheres e fala assim, vocês vão matar todos os meninos, todos os homens. Isso é fantástico. Vão matar os homens. E como é que você vai saber se é um homem? Porque essa sociedade que a gente vive hoje diz que a gente não sabe olhando. Imagine a confusão mental que ia dar se fosse hoje. Se falasse se vai matar os homens. Não, mas como eu vou saber? Eu vou ter que esperar ele crescer para ele decidir. E não é assim. E é incrível como as coisas se repetem, né? Na história. Eu estava vendo fazendo uma pesquisa sobre o feminismo e tudo mais. E por diversas vezes, assim, passeatas ou protestos mais radicais do feminismo tinham placas assim, de morte aos homens. E é incrível como as coisas se repetem, Satanás né? Sempre só muda. Satanás sempre tenta acabar com os só homens. Só muda a cara. Satanás tenta acabar com as mulheres também, né? Não, mas é que se ele acabar com os homens, acaba com as mulheres. Que elas não percebem. Exatamente, não. Elas não estão percebendo, mas se acabar os homens, acabou as mulheres. Uma regra muito importante da Bíblia é o complementarismo, né? O homem, ele é complemento da mulher, assim como a mulher é complemento do homem. Então, só que as ferramentas do diabo
que se propõe a algumas ondas que sempre se repetem. O diabo ele não tem criatividade para tanto, se repete as mesmas ferramentas, só muda a face, e de morte aos homens, né? E outras também coisas que vão se repetindo. Então, é um cuidado que nós sempre precisamos ter, porque nós precisamos entender as armadilhas que o diabo traz. Eu vejo muitos cristãos que às vezes defendem certas bandeiras sem entender o sentido delas, certo? Eu gosto muito de ouvir você falar isso, porque você é uma pessoa que tem esse conhecimento para poder falar, então isso é muito importante. Sim, você às vezes entende que, por exemplo, defender as mulheres tem a ver com atacar os homens. Mas isso daí uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Você não precisa odiar alguém para amar o outro. Você não precisa rechaçar, se afastar de alguém para ficar perto e proteger o outro. Você não precisa necessariamente assumir uma bandeira em determinado movimento para ser altruísta ou para ser amoroso e protetor do seu irmão, dos mais fracos. Porque um cristão, ele já tem tudo isso na Bíblia, nas Escrituras. Os mandamentos das Escrituras, eles defendem os mais fracos. A Escritura nos traz ferramentas para proteger os mais fracos, para guiar o nosso caminho, para que nós possamos levantar o órfão e a viúva, para que nós possamos, para que o homem não explore as mulheres, para que para que as pessoas não adulterem e não traiam a confiança das pessoas, dos outros, para que não explorem no trabalho, certo? Tudo isso está nas Escrituras. Antes de existir um movimento sindical, a Bíblia já protegia o trabalhador, inclusive o escravo. Falando que a Bíblia ela não eliminava a cultura de escravidão, que era muito diferente da que ocorria aqui no Brasil. A gente tem até que tomar cuidado no tratar de escravidão, porque o brasileiro tem uma visão de escravidão do Brasil aqui que é essa aí, pancada, tem que estudar um pouco mais, tem que ir um pouco mais fundo para entender como era a escravidão nessa época. Sim. Vivia junto, né? E o que acontecia? O povo de Israel estava, inclusive na época do Êxodo, cercado por outras diversas nações. Todas elas tinham como prática a escravidão. Mas a escravidão era que quando uma nação vencia outra, ela então trazia pessoas para seu poderio. Para servir, ou então quando alguém ficava devendo um determinado valor financeiro, ele pagava então sendo escravo daquela pessoa trabalhando. Não que isso fosse correto, de que hoje nós precisamos ser favoráveis a isso, mas era a realidade em que o povo hebreu vivia dentro de diversas outras nações que faziam aquilo. Mas o que a Bíblia orienta, inclusive em um trecho da lei, é que quando esse escravo estivesse em poder de alguém do povo hebreu, ele tivesse um período em que ele estava ali trabalhando, escravizado, 6 anos, né? Mas depois fosse solto, fosse liberto. Então, enquanto nós estamos achando que que hoje os movimentos revolucionários eles descobriram a roda, nós estamos enganados, porque nós estamos falando de um documento de esses trechos da lei, por exemplo, de 3.400 anos atrás, entendeu? Então, antes do que nós podemos falar de direitos humanos baseado na Revolução Francesa, etc., isso daí já estava escrito por Deus. Escrito já era preto no branco. Isso, que a exploração dos mais fracos, dos oprimidos, nunca foi boa e nunca foi vontade de Deus. É muito legal. Então, mas aí Moisés... agora nós vamos entrar. Moisés nasce nesse contexto,
tem toda a história que ele vai ser colocado na cesta, é colocado perto aos juncos, é encontrado pela filha do faraó da época, né? Ali ele cresce nesse contexto, a irmã dele segue esse trajeto dele e sugere uma ama de peito para ele, que acaba sendo a sua própria mãe, que cuida dele até ele desmamar, e assim ele vai morar no palácio, junto com a família de Faraó. E ali ele cresce tendo uma educação da boa e da melhor. Vamos dizer assim, a educação da época, nesse contexto, a melhor. Dentro do palácio. Conhece tudo. Tanto é que ali ele aprende a ler e escrever. Por isso ele escreve para nós esses livros aqui maravilhosos. Essa parte da Bíblia, né? Eu estou falando aqui para a gente adiantar um pouco aqui, porque eu quero chegar num ponto crucial aqui. E ali ele cresce, e aqui eu acho que Deus tem uma outra forma de manter o plano dele aceso. Por quê? Porque Moisés cresce, tudo dá certo. Vamos dizer assim, tudo dá certo. Sim. O cara está dentro do palácio de Faraó, a filha de Faraó pegou ele para ser filho, ela é mãe dele. Ele cresce ali dentro. Se Deus não intervém, se Deus não faz nada, ele ia morrer velhinho lá dentro, tomando chocolate quente de meia, assistindo Netflix, bem sossegado. Então Deus intervém novamente, que é quando ele sente algo dentro dele, quando ele vê um egípcio batendo em um patrício dele, em um compatriota, em um irmão, em um outro hebreu. Ele, quando ele vê, o sangue esquenta e ele vai lá e mata o egípcio. Deus não permite que esse pecado fique escondido, e ali ele foge. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode falar sobre todo esse contexto aqui, mas aqui ele já tinha 40 anos quando ele foge. E aqui ele vai fugir, vai para o deserto, ali ele vai conhecer sua esposa, tem todo um trabalhar ali de como ele conhece a esposa dele, mas ali ele fica mais 40 anos sendo pastor de ovelhas do sogro dele, Jetro. E então ali, vamos juntar ali 40 anos no Egito, mais 40 no deserto, onde ele tem um encontro com Deus na sarça, que é onde a gente vai falar. Mas você falou dessa numerologia bíblica, e tem 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Seria esses 40 anos no Egito e 40 anos no deserto? Olha a pergunta cabulosa aqui. 40 anos no Egito, aprenda tudo que eu preciso que você aprenda do Egito. Agora 40 anos no deserto, aprenda tudo que você vai precisar como pastor. E agora vem falar comigo porque você vai voltar. Será que esses 40 anos tem essa simbologia também desse número 40 completo, um ciclo? 40, 40 e 40 depois caminhando? Não, sem dúvida, os 40 anos, eles têm um significado. Como eu disse, 4 e 40, eles trazem uma carga de completude. Não de perfeição, como o número 7, mas de completude. Então, ciclos perfeitos. Tá? Isso vai se repetir, por exemplo, quando Jesus faz jejum de 40 dias e 40 noites, certo? Isso vai se repetir quando o próprio Moisés é outra pessoa além de Jesus também que faz jejum de 40 dias e 40 noites, certo? Então, são ciclos de tempos que denotam aí
uma certa espécie de um período de preparação mesmo, um período de maturidade, de uma certa forma, mas um período de preenchimento dessa pessoa, de formação dessa pessoa. Então, o que seria um jejum de 40 dias e 40 noites? Também um período de preparação para algo. Tá? Esse período completo de 40 anos, por exemplo, denota claramente fases da vida de Moisés. Certo? A Bíblia ela traz várias fases em que a gente precisa entender o que essas fases estavam significando no caso de Moisés. Paulo, ele não trouxe esse número de 40, mas ele teve, depois da sua conversão, um período de reclusão também. Ele foi para longe, a Bíblia fala que ele foi para a Arábia se preparar, ou foi refletir, aprender durante um período na Arábia, se afastou, depois de pessoas que quererem matá-lo, né? Todo mundo acha que ele chegou e já começou, começou, saiu pregando. Então. Não se prepara nada. Começa, já pega, põe a Bíblia debaixo do braço, igual um desodorante e sai pregando. Então, mas é interessante que esse período, olha os paralelos. A gente até, só resumindo para a gente trazer essa parte, eu queria tentar os paralelos na vida de Jesus. Jesus, criado por uma família, ele foi adotado, certo? Pela filha de Faraó. Se a gente for traçar esse paralelo, de certa forma, Jesus também foi adotado, embora Maria fosse sua mãe por geração mesmo. José também teria ali uma linhagem israelita também, que iria levar até Jesus. José não era pai, efetivamente, de Jesus. Então havia ali um aspecto de adoção também. Sim. A forma como Jesus e Moisés foi concebido, de uma forma humilde, num cesto de betume, no caso de Moisés, outro paralelo, a questão da manjedoura no caso de Jesus, outro paralelo. Um importante paralelo que é importante a gente citar, já que você já fez toda essa ponte aí do nascimento até quando ele tinha 40 e depois 80 anos, é que a Escritura não conta a juventude de Moisés, ela já pula. Como foi feito com Jesus. Não é contado sobre a juventude de Moisés. E não é contado sobre a juventude de Jesus. Nós já encontramos eles próximo de começar o seu ministério. Qual é o ministério? Pastoral. Então, os dois. Ministério pastoral. Tido já como adulto, formado, Moisés, não com 30 anos, mas com 40, se inicia uma profissão que ele não tinha antes. Não era interessante na corte egípcia que alguém fosse pastor de ovelhas, mas ele precisou então ir para uma realidade em que ele defendeu duas mulheres que estavam ali tentando buscar água, e uma situação que se repetiu porque ele já fugiu do Egito defendendo alguém. Ele já era um defensor. Defensor nato. E ele continuou então defendendo alguém, só não matou, certo? Mas ele continuou defendendo alguém. Ali os caminhos levaram a ele ser um pastor de ovelhas. Jesus, vendo o povo ali que não tinha, que estava com fome, que ouvia, estava com fome, ele entendia que aquelas pessoas eram como ovelhas que não tinham pastor, e ele então se propôs a ser o pastor daquelas pessoas. Então, são paralelos que muito importantes de se notar, principalmente considerando também o estado do povo naquele período. Porque os judeus, o povo judeu na época de Jesus, também era, de certa forma, estava na sua região,
mas não dominava sobre essa religião. Eles eram escravos de certa forma, eram ali, assim, não tinham domínio, eram simplesmente pessoas que eram tratados até como imigrantes, porque quem dominava na época de Cristo, do nosso Senhor Jesus, era Roma. Era um período que vem do helenismo, e Roma e a cultura grega era que dominava. Então, os judeus eles não tinham uma autonomia de decisão dentro da sua própria terra. Eles não tinham um rei seu. Eles serviam a Roma até dentro das próprias sinagogas deles, né? Isso. Tudo que ia fazer dentro da sinagoga tinha que ser de interesse romano, senão não acontecia. Tanto que as relações de compra e venda de animais para o sacrifício, elas refletiam na economia romana, e a economia romana refletia na venda de animais para o sacrifício. Então, o estado do povo de escravidão, precisando ser liberto, era o mesmo, era muito semelhante. Entendeu? Nossa, que paralelo legal. Que paralelo legal de escravidão. Então, pois que paralelo legal. Então, os dois ali, Moisés está prefigurando Jesus Cristo como o libertador. Jesus, em Lucas, ali no capítulo 4, capítulo 5, ele vai enfatizar a questão da libertação, que ele veio para libertar os cativos. Certo? Que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele veio para dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e os cativos. Então, e proclamar o ano aceitável do Senhor, uma nova época. O que Moisés veio proclamar também? Uma nova época, um novo momento, em que eles não precisariam mais ser escravizados. Liberdade. Então a pregação, ela sempre... por isso que a igreja... Ela precisa sempre estar presa, olha só o uso da palavra, né? Presa à pregação da liberdade, da libertação. Entendeu? Nós somos cativos de Deus, cativos da pregação do Evangelho. Nosso coração, como Lutero falava, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Minha mente é cativa. E sermos cativos é o que nos faz ser livres. Cativos de Deus, livres do pecado. Cativos de Deus e livres do pecado. Livres do pecado.